Hoje vamos começar a aula sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, né? Então a primeira parte de nomenclatura, esse conteúdo ele é um conteúdo que ele começa lento e ele vai crescendo, 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 crescendo. Então isso é uma base muito importante para essa parte de nomenclatura. Principalmente dentro da química orgânica, que a gente vai analisar muitas e muitas coisas dentro dos compostos químicos. Nomenclatura é uma das principais. Ela é a base para depois vocês fazerem funções. Mas beleza. Primeira coisa, vamos lá, o que seria um hidrocarboneto? O que é um hidrocarboneto? O hidrocarboneto nada mais, nada menos do que é um composto que tem duas substâncias, carbono e hidrogênio. Isso é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto, carbono e hidrogênio. Beleza. O que acontece? Existem algumas coisas principais que vocês têm que ter noção sobre ligações químicas. O hidrogênio, ele faz uma ligação. O carbono, ele faz 4 ligações. Então, assim, vai ter diversas questões que ele vai te perguntar o número de carbono, de hidrogênio dentro do vestibular, vai perguntar sobre o tipo de ligação, quantas ligações estão fazendo. Então, assim, você tem que ter isso em mente, porque muitas das vezes ele não vai mostrar para você que aquele carbono está fazendo uma dupla ligação ali com hidrogênio, ou quantas ligações tem. Você vai ter que adivinhar isso. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Às vezes vai cair só isso aqui. Ele não está te falando a quantidade que tem. Você vai ter que interpretar que a cada pontinha dessa tem um carbono. Ó. Cada pontinha dessa aqui é um carbono. E que cada carbono desse tem uma quantidade de hidrogênio. Então, olha só. Se eu tenho um carbono que ele está com 3 ligações, ele tem um hidrogênio. Se eu tenho um carbono que ele está com 2 ligações, ele tem 2 hidrogênios, porque toda vez tem que completar 4. Se eu tenho um carbono que ele está só com uma ligação, ele tem 3 hidrogênios, e se eu tenho um carbono que ele não tem ligação nenhuma, ele tem 4 hidrogênios. Tá? Então isso aqui é uma noção geral que você tem que ter para conseguir executar bem os exercícios. Esse carbono aqui do cantinho, a gente vai ver que ele só tem uma ligação, tem 3, aqui tem 2, aqui tem 2 e aqui tem 3. Isso é só uma noção inicial que você precisa. Mas vamos ir diretamente para a nomenclatura agora. Sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, eu vou criar um composto aqui. Criar um composto para a gente fazer essa nomenclatura. Vamos lá. Primeira coisa que eu sugiro para vocês. Nesse caso, como é nomenclatura, não precisava fazer isso. Mas eu vou colocar todos os hidrogênios aqui. Pausa o vídeo. Faça você mesmo essa parte de colocar os hidrogênios para ver se você entendeu o que eu falei anteriormente, porque isso cai bastante. E depois veja se está certo, tá? Uma ligação, 3 hidrogênios, 2, 2, 3 hidrogênios, 3 hidrogênios. Aqui já tem todos, tem 4 ligações, não tem hidrogênio nenhum. Aqui tem 1, 2, 3. Aqui a gente vai ter 2, 2 e o último de todos, 3 hidrogênios. Então fica assim, ó. Essa aqui seria o composto com todos os hidrogênios. Quando a gente vai fazer a nomenclatura desse composto aqui, você tem que começar, eu vou até separar para vocês aqui, isso aqui eu gosto de fazer, de dividir ele em 4 partes principais. Nós temos primeiro quem nessas 4 partes principais? Nós temos a ramificação, depois nós temos o prefixo, nós temos o infixo e o sufixo. Prefixo, infixo, sufixo. Vou até alterar um pouquinho aqui, só para ter uma dupla ligação aqui, só para ser diferente. O que acontece? O prefixo é o primeiro que a gente vai fazer. O que é o prefixo? O que me responde o prefixo? Quantos carbonos existem na cadeia principal? E o que é essa cadeia principal? É a cadeia que tem mais carbono. A cadeia que tem mais carbono é a cadeia principal. Só que tem um detalhe que é muito importante, né, nessa explicação inicial. Que essa cadeia, que é a cadeia que tem mais carbonos, ela tem que conter as ligações duplas, obrigatoriamente.
Então, tem ligações que chamam de insaturadas, ela tem que estar lá nessa ligação dupla. A ligação dupla tem que estar na cadeia principal. Você tem que forçar isso de alguma forma, mesmo que não seja a quantidade maior de carbonos. Dito isso, eu poderia começar de qualquer lado aqui. Eu poderia começar daqui ou daqui, mas aí eu tenho que ver, ó. Se eu for desse carbono até, ó, se eu for esse carbono aqui até aqui, vai dar quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Não é a quantidade legal. Se eu for até aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Também não. Se eu vier desse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Então, esse aqui é a minha cadeia principal. Por que é a minha cadeia principal? Porque é a cadeia que tem mais carbonos e que engloba as duplas ligações. As duplas, as triplas ligações, as ligações insaturadas. Então, beleza. Quando eu encontrar a minha cadeia principal, lembrando que pode ir, voltar, ir de um lado e para cima, é onde tem mais carbono. Você vai fazer chegar nessa cadeia principal. O que vai acontecer? Você vai fazer quantos carbonos tem? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 carbonos. Como é que é 8? Aí você vem aqui, ó. Esse aqui é o prefixo. Met, et, prop, but. É quantos carbonos que tem? Quando é 8, é oct. Então esse aqui vai ser oct. Pronto, a gente fez o prefixo. Aí a gente tem o infixo. O que é infixo? É o tipo de ligação que está sendo feita. Se só tem ligação simples, an. Tem ligação dupla, em. Tem ligação tripla, i. Esse di aqui sempre vai ser de 2. Duas duplas, de, em. Duas triplas, de, in. De, em, de, in. Tá? Então vamos lá. No caso dessa daqui, a gente tem uma ligação dupla. Olha, existe uma ligação dupla. Se tem uma ligação dupla, isso aqui é em. Só que a gente vai ter que ver outro conceito dentro disso também, que é a questão de ordem de contagem. Todos os números, absolutamente, todos os números que você vê aqui de nomenclatura, sempre vão ser locais, não são quantidades, são onde estão. É o endereço dele dentro da cadeia. Então, local, é isso que são os números. Só que existe uma regra para a gente fazer isso. Quais são os critérios que a gente tem que utilizar para poder fazer isso? Primeira coisa, função. Nesse caso aqui, não tem função. O que seria essa função? Uma dupla O, um OH, né? Um nitrogênio, que a gente tem as funções oxigenadas e nitrogenadas, mas eu não vou entrar nisso agora. Depois de função, tem a mais perto da ligação. O que eu quero? Eu quero que tenha o menor número possível na ligação. Então, a ligação, o segundo. Terceiro e não menos importante é a ramificação. Eu peguei uma cadeia, ela não tem uma função, não tem uma ligação dupla, tripla, então eu vou ser obrigado a ver a mais perto da ramificação. Nesse caso aqui, a gente tem uma ligação dupla. Se eu começo a contar dessa parte aqui de baixo, ela fica sendo 1, 2. Se eu começo a contar aqui de cima, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então perceba, é muito mais vantajoso, o número vai ficar muito menor se eu começar a contar embaixo. Então eu tenho que começar a contar daqui de baixo. Então aqui é o 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esses números são a localização. Então, quando eu vou colocar ou uma função, ou uma ligação, ou uma ramificação, eu sou obrigado a colocar onde está. Eu tenho que colocar onde está. É obrigação minha. Então, assim, nesse caso aqui, eu estou em que carbono? Ele começa no carbono 2. Beleza, fiz aqui. Aí a gente vai para o próximo, que é o sufixo. O que é o sufixo? O sufixo nada mais é do que a função. Quando é um hidrocarboneto, todos os sufixos vão terminar com O. Quando tem uma função, às vezes vai ser OL, ONA, enfim, mas isso é para o futuro próximo. Vamos para o próximo agora, que é a ramificação. Esse nome aqui que eu completei até agora, esse nome todo aqui, oct2eno, ou 2-octeno, pode ser lido assim também, esse nome é o nome dessa cadeia circulada, é o nome da cadeia principal.
Pronto, esse é o nome da cadeia principal. O que eu vou ter que fazer agora? O das ramificações. O que são as ramificações? São aquelas que não estão na cadeia principal. São essas que eu acabei de circular. Então, isso aqui são ramificações. Primeira coisa sobre ramificação. Ramificação, ela sempre termina em -il. Então, olha só, se tem um carbono, metil, 2 carbonos, etil, 3 carbonos, propil, e assim sucessivamente. Então, assim, a quantidade de carbonos mais -il, isso é a ramificação. Aí a gente tem que fazer. No caso dessa daqui, nós temos que ramificações? Nós temos um carbono aqui, isso é um metil. Nós temos um carbono aqui também, outro metil. E nós temos uma com 2 carbonos numa só. Isso aqui é um etil. Então, metil, metil e etil. Eu tenho 2. Só que tem um detalhe. Quando eu tenho 2 do mesmo tipo, eu coloco di. Do mesmo jeito que eu faço aqui nos ligações duplas, que é di-en, vai ser o quê? Se eu tenho 2 metil, eu tenho um dimetil. No caso dessa aqui, eu tenho um dimetil. Lembrando que sempre eu tenho que colocar o quê? O local onde está. Onde está esse dimetil? Estão no carbono o quê? 4. Então, ambas dessas estão no carbono 4. Então, vai ser 4, 4, dimetil. 4, 4, dimetil. Tá? Então, vamos lá. Próximo. A gente tem também aqui, o próximo conceito, que a gente tem um etil. Etil. O que é esse etil? É esse aqui, ó, que tem 2 carbonos juntos, num só ramificação. E ele está em que carbono? 5. Então, qual é o nome completo dessa molécula? 4,4, dimetil, 5-etil, octeno. No 2-octeno, né? Pode ser colocar 2-octeno ou oct-2-eno. Esse é o nome da molécula. E isso aqui, gente, ele vai indo e vai voltando também. Então, olha só, eu posso chegar aqui, vou apagar a molécula toda, a gente refazer. Se a gente fosse refazer isso aqui, do zero. Cheguei lá na questão. Ela me deu aqui, ó, um 4,4 dimetil, 5-etil, oct-2-eno. Vou fazer da mesma forma. Vou começar por quem? Pelo oct aqui. São quantos carbonos? 8. Dessa vez não vou nem colocar os hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar um pouquinho para baixo aqui. Deixa eu colocar até o 4, que é o que estava antes. Oct. É isso aí. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, coloquei a minha cadeia principal aqui. 8. O que eu estou falando? 2-en. Opa, 2-en quer dizer o quê? Que no carbono 2 tem que ter o quê? Uma dupla ligação. Vou colocar essa dupla ligação aqui, ó. Já vi o oct. Já vi o en. É um hidrocarboneto, não tem função. Então, olha só, o O já me disse, é um hidrocarboneto. Falta eu colocar quem aqui? Falta eu colocar as ramificações. Olha, esse aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui o número de cada um dos carbonos. Então, eu tenho que colocar as ramificações. Ó, no carbono 4 tem um dimetil. Então, tem um metil aqui e tem um metil aqui. E no carbono 5 tem um etil. Então aqui eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma tripla ligação. Quando a gente vai completar eles, a gente vai colocar os hidrogênios agora, da mesma forma que a gente fez antes. Vocês vão ver que vai ficar igualzinho o que estava anteriormente. Até um pouquinho mais organizado. Então, é assim que a gente faz a nomenclatura de um hidrocarboneto. Sobre esse conteúdo em si, não adianta você só ver essa explicação. Esse é o básico para você entender a estrutura. Agora, a gente vai diretamente fazer nomes de compostos orgânicos dessa forma, tá? Vamos começar com o nome do primeiro composto, né? A gente tem esse composto aqui, vamos separar aqui em 4 partes principais. Nós temos quem?
as ramificações, nós temos o prefixo, nós temos o infixo e nós temos o sufixo. Tá aqui, tudo que eu preciso saber. Beleza. Vamos começar no prefixo. Quantos carbonos tem a cadeia principal? Primeiro é descobrir que cadeia é essa. Se eu começar a contar daqui até aqui, vai dar quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Se eu fizer daqui até aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, então essa aqui é a minha cadeia principal. Se vocês tiverem dúvidas em relação a essa tabelinha aqui, anotem a tabelinha antes de continuar os exercícios que a gente vai fazer agora. No caso aqui de 6 carbonos, é X. Então pronto, ó, isso aqui, ó, X. Aí nós vamos para o infixo. O que é o infixo? Qual é o tipo de ligação? No caso aqui só tem ligação simples, então é AN. O sufixo é O, porque é um hidrocarboneto, e faltam as ramificações. Vocês vão ver que tem um Hzinho aqui que a pessoa colocou, mas H não é ramificação. Para ser uma ramificação tem que ter um C. Até porque essas moléculas aqui, ó, tá vendo esse H aqui? Eu poderia escrever assim. Não são ramificações, tá? Ramificações são de carbono. Então, ó, qual é a única ramificação que a gente tem aqui? Uma ramificação com um carbono. Essa ramificação com um carbono, a gente chama ela de metil. Falta a gente colocar onde está esse carbono. Ó, eu posso começar a contar daqui, 1, 2, 3, 4, ou posso começar a contar daqui, 1, 2, 3. Opa, é melhor começar a contar daqui, né? 1, 2, 3. Então, esse aqui é um 3-metilhexano. Esse é o nome dessa primeira molécula. Vamos agora para a segunda molécula que a gente tem que nomear aqui. Qual é a ideia dessa segunda molécula? Olha, existe uma ligação dupla. Toda vez que tem uma ligação dupla, eu tenho que dar prioridade a ela. Então, isso aqui vai ter que estar na cadeia principal. Se eu começar aqui e terminar na esquerda, eu vou ter 1, 2, 3. Não, pouco carbono demais. Se eu fizer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tem 5. Vamos ver o outro. Se eu começar de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, tem 6 carbonos. Então, essa aqui vai ser a minha cadeia principal, que é onde tem mais carbonos. Lembrando que esses hidrogênios aqui não são ramificações. Não é uma ramificação. Foi colocado dessa forma pensando que vocês errassem mesmo a questão. Então, vamos fazer qual é a cadeia principal aqui, ó. Essa aqui é a minha cadeia principal. Lembrando que poderia ser com esse CH aqui também. Não tem problema nenhum. Fiz minha cadeia principal, isso não é ramificação, isso aqui não é ramificação. Vamos fazer todos, prefixo, infixo, sufixo. Olha só, prefixo, infixo, sufixo. E aqui as ramificações. Qual vai ser o prefixo daqui? O prefixo é a quantidade de carbonos que tem na cadeia principal. Quantos carbonos tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse aqui vai ser X também, mesma coisa da anterior. Aí nós temos o tipo de ligação. Nós temos a ligação dupla. Então vai ser em. Lembrando, se você tiver dúvida nesse início de exercícios, deixa a tabelinha do lado. Quando tem dupla, quando tem simples. Olha, em que carbono está? Tem função ligação ou ramificação? Sou obrigado ao quê? Colocar onde está. No caso aqui, está no primeiro de todos. Eu vou começar a contar daqui, que é o mais próximo dele. E o sufixo O. Vamos agora para as ramificações. As ramificações, eu tenho 3 ramificações. Só que tem um detalhe interessante. Essas 3 ramificações, todas elas são o quê? Um metil. Porque met é quando tem um carbono. Cada uma tem um carbono. Como é ramificação, toda ramificação termina em il. Só que tem 3 delas. Então isso aqui vai ser um trimetil. Do mesmo jeito que di é 2, tri é 3. Trimetil. Aí eu tenho que colocar local. Olha, se esse aqui é o carbono 1, esse é o 2, 3, 4, 5 e 6. Fazendo as contas, é o 2, ele está no carbono 2, está ligado no carbono 4 e está ligado no carbono 5. Então é o 2, 3, opa não, 2, 4 e 5, né? É o 2, 4 e 5, trimetilhexeno. Aí tem que colocar esse 1 também. Vamos para o próximo agora, mais um exercício de nomenclatura. Quando a gente vai fazer isso aqui, primeira coisa, olha, tem uma ligação tripla, ela tem que estar na cadeia principal, beleza. Até aí tudo certo.
Só que aqui tem um detalhe interessante. Olha só isso aqui, ó. Isso é um C2H5. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó. C2CH3. Ou seja, aqui tem 2 carbonos. Só que ele escreveu de uma forma que você não percebesse isso, para parecer que é a mesma quantidade. Se eu começar a contar do início aqui da carreira, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai contar 1, 2, 3, 4, 5 aqui embaixo. Só que não é 5, são 6. Por que são 6? Porque tem 2 carbonos aqui embaixo. Então vamos fazer isso aqui, ó. Qual vai ser a minha cadeia principal? Vamos fazer rapidinho. Tem quem? Nós temos as ramificações, prefixo, infixo e sufixo. Qual é o prefixo aqui? A quantidade de carbonos que existe na minha cadeia principal. De novo, a quantidade de carbonos é 6, então é X. Aí nós temos um tipo de ligação, ligação tripla. Como vocês vão ver aqui na tabela, a ligação tripla ela é IN. Então aqui vai ser IN. Ó, IN. Beleza. Eu tenho IN aqui. Esse IN vai estar em que carbono? Se eu começar a contar daqui, ele vai estar no quarto. Se eu começar a contar daqui, ele está no segundo. Então eu vou fazer o quê? Deixar no segundo. 2 hidrocarbonetos, O. Aí tem as ramificações. Aqui, esse H não é ramificação, só tem uma ramificação, que é um metil. Que está em que carbono? 1, 2, 3, 4. Está ligado no carbono 4. Então, 4-metil. 4-metil-X2-ino. Essa aqui foi a primeira questão da nossa listinha. Se alguma dessas questões vocês tiverem dificuldade, pausa, volta, faz de novo, mas façam um processo bonitinho que não tem erro. Agora voltando aqui à questão número 2, retirando-se um dos hidrogênios do metano. Tá, o que é o metano? O metano, ele é, vamos lá, metano. Ele tem um carbono, com só ligação simples, e é um hidrocarboneto. Isso quer dizer que ele vai ter 4 hidrogênios. É um CH4. Ele vai tirar um desses hidrogênios, vai ficar um CH3, e vai se ligar a um terc-butil. O que é o terc-butil? Esse terc quer dizer que tem 3 carbonos, e um outro carbono, ele vai como ramificação. Aqui, ó. CH3. Aí ele quer saber qual é o nome desse composto. Qual é a cadeia principal? Não vou nem colocar os hidrogênios aqui. A cadeia principal aqui é essa que tem 3. E eu vou ter 2 ramificações. Vamos fazer aqui o processo bonitinho. Eu tenho prefixo, infixo, sufixo. E aqui eu tenho as ramificações. O prefixo. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 3. Então isso aqui é um prop. O infixo só tem ligação simples. AN. E é um hidrocarboneto, O. As ramificações, eu vou ter quem? Ó, quando tem um carbono só, eu chamo de metil. Quantos desses de um carbono só eu tenho? 2. Então, dimetil. E eu tenho que colocar a localização. Nesse caso específico, como não tem outro lugar para ramificação, nem o local em si vai ter. Não preciso dizer que está no 2, porque ele não poderia estar em outro local sem ser no 2. Então a resposta certa aqui é letra A. Vamos para o próximo aqui. Ó, dar nomes aos compostos. Questão número 3. Aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, tá? Não vou colocar o nome de cada um dos carbonos, até porque não precisa, né? Mas você tem que saber onde que tem mais carbonos. A partir desse momento, a cadeia principal eu vou só mostrar diretamente para vocês. Se ficar na dúvida de identificar onde tem mais carbonos, comece a contar do começo ao fim, aí você vai ver qual que tem. Mas, a partir de agora, eu vou só selecionar qual é a cadeia principal, todos os exercícios. Então vamos lá, separe em 4 partes, ramificação, prefixo, infixo, sufixo. Quantos carbonos tem na cadeia principal? Vamos lá, ó. Vamos descer aqui, essa aqui vai ser a minha cadeia principal. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho quantos? Eu tenho 5 carbonos na minha cadeia principal. Vou até apagar aqui, colocar só. Cada um desses aqui é um carbono. 1, 2, 3, 4, 5.
Como eu tenho 5 carbonos, eu vou chamar esse aqui de pente. O infixo é o tipo de ligação, só tem ligação simples, an. E o sufixo vai ser só o, nessa lista inteira, só o. E nós temos as ramificações. Quantas ramificações nós temos? 1, 2, 3. 3 o quê? 3 ramificações iguais. Então vai ser tri alguma coisa. Tri, porque são 3 iguais. Como só tem um carbono, met. Como é ramificação, il. Então isso é um trimetil. Trimetil que eu tenho que começar o quê? A colocar a localização desse trimetil. Se eu começar a contar aqui, ó, da esquerda para a direita, eu vou ter 2, 2, 3. 2, 2, 1, 2, 3, 4. 2, 2 e 4. Se eu começar aqui da direita para a esquerda, eu vou ter 2, 4 e 4. Opa, tá mais fácil contar pelo outro lado, né? Então vai ser 2, 2 e 4. Ou seja, esse aqui é o carbono 1, 2, 3, 4 e 5. É mais fácil contar desse lado de cá. Aí a gente tem o nome 2, 2, 4, trimetilpentano. Vamos agora para o próximo exercício. O que acontece nessa nomenclatura aqui? Olha, eu tenho uma ligação dupla. Se eu contasse daqui, eu conseguiria mais carbonos, mas a ligação dupla ficaria de fora. Então, obrigatoriamente, eu tenho que conseguir e colocar essa ligação dupla dentro da minha cadeia principal. Essa aqui é a cadeia principal. Lembrando que isso aqui e isso aqui não são ramificações. Tá? Não é ramificação. Aí a gente vai de novo. Separa aqui em 4 partes. Prefixo, infixo, sufixo e as ramificações. Qual é o prefixo aqui? O prefixo é quantos carbonos tem na cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6. Isso aqui vai ser um X. O infixo. O que é o infixo? É o tipo de ligação. No caso aqui, em. Onde está essa ligação? No primeiro carbono. No carbono número 1. Então é um em. Ramificação não tem função, é só o. Aí a gente vai para as ramificações. Nessas ramificações, tem até um ponto interessante aqui, que eu vou entrar com vocês, mas vamos primeiro para os metil. Eu tenho 2 metil, então eu tenho o quê? Um dimetil. Tem um dimetil. Onde que estão esses metil? Se aqui é o carbono 1, que tem essa dupla ligação, aqui é o 2, 3, 4, 5 e 6. Então vamos lá. Esse aqui vai estar no 3 e no 4. Então vai ser 3 e 4 de metil. 3 e 4 de metil. Esse 3 e 4 de metil, a gente ainda tem que seguir o próximo, que é o quê? Falta essa ramificação aqui. Só que o nome dessa ramificação, como tem 3 carbonos, ela é nada menos do que um propil. Só que no propil importa muito onde que está a ligação. Se é no meio, a gente sempre coloca de iso. Por que iso? Porque a gente pode colocar aqui, ó, vamos dizer que eu tenho 3 carbonos. Se eu cortasse no meio, ia dar a mesma quantidade de um lado para o outro. Iso é igual. No caso aqui é um isopropil. Se eu tivesse no segundo carbono, vamos dizer que eu tivesse numa ponta aqui, seria só propil. Do mesmo jeito que se eu tivesse 4 carbonos, eu podia ser sec ou terc. Por que sec ou terc? No segundo ou no terceiro carbono. Então, sec, terc, isso aí são localizações, tá? Dito isso é um isopropil. E está em que carbono? 2. Então, isso é 3, 4 de metil, 2 isopropil, X1Eno. Essa é a nomenclatura dessa substância. Agora vamos lá. O próximo aqui, ele tem uma substância que é muito conhecida e que cai muito, que a gente chama isso aqui de anel benzênico. Como é que é o anel benzênico? Até para vocês poderem fazer as contas da quantidade de hidrogênios, essas coisas de carbono que cai bastante. Ela é basicamente uma dupla ou uma simples, uma dupla ou uma simples. Ou ele aparece dessa forma aqui, dupla simples, ou ele vai aparecer com essa bolinha aqui no meio. Aí você vai saber que é o anel benzênico. Quando o anel benzênico está na substância, ela pode aparecer tanto como cadeia principal, tanto quanto ramificação, vai depender da substância. No caso aqui, ele está como cadeia principal, porque todas as ramificações estão ligadas nele. Então, ele é a cadeia principal. Então,
toda essa parte aqui do prefixo, infixo e sufixo, isso aqui tudo a gente vai deixar como nome de benzeno. Então, isso é o benzeno. O prefixo, infixo e sufixo, que é a cadeia principal, é o próprio benzeno. O benzeno é a cadeia principal. Aí eu só tenho que colocar as ramificações. No caso aqui, eu tenho um etil, porque eu tenho 2 carbonos, e eu tenho um metil, porque eu tenho 1 carbono. E eu começo a contar de onde? Daqui, ó, 1 carbono, aqui, 2 carbono, e onde está o outro? 3 carbono. Então, eu tenho 1 etil e 3 metilbenzeno. Essa é a nomenclatura desse composto. Vamos agora para a questão de número 4, que é um pouco mais conceitual, né? Então, o que ele fala? Que detergentes biodegradáveis possuem cadeia linear. E os detergentes que não são biodegradáveis possuem ramificações. Então, basicamente, você tem que olhar, beleza, o que tem ramificação ou não? Esse aqui não tem ramificação, não tem nada de íon, não tem nada de íon, não tem nada de íon, não tem nada de íon. Aqui, ó, trimetil. Toda substância que tem íon tem ramificação. Então, isso aqui, ó, é a resposta correta, tá? Basicamente, era uma interpretação de texto e você encontrar onde tem ramificações dentro dessas cadeias. Vamos para a próxima aqui? Para a gente fazer, olha, essa daqui a gente vai fazer o quê? Vamos primeiro, de novo, 4 partes, prefixo, infixo, sufixo e ramificações. Prefixo, sufixo, infixo e ramificações, tá? Então vamos começar. Primeira coisa, qual é a cadeia principal que a gente tem? Essa aqui vai ser a nossa cadeia principal. Essa é a nossa cadeia principal, que é onde tem mais carbonos. Eu poderia colocar aqui nessa cadeia, só que aqui já entra um outro conceito. Sempre quando você tiver a opção, você coloque mais ramificações do que um só. Vou dar um exemplo para vocês. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Ó, aqui, dentro daquela que eu fiz anteriormente, tinha 2 ramificações. Eu poderia fazer isso aqui, ó. E ter só uma ramificação com todos os 3 que tinha anteriormente. Só que a prioridade é você deixar as ramificações menores, ou seja, a maior quantidade de ramificações que você conseguir. Se você tem a mesma quantidade, você distribui essa quantidade. Então isso aqui é a cadeia principal. Quantos carbonos tem? 5. Então vamos lá, pente. Esse aqui, o infixo, vai ser an, só ligação simples, e aqui só o. Beleza. Esse aqui vai ser um pentano. Beleza. E nós temos duas ramificações, um etil e um metil. Etil porque tem 2, metil porque tem 1. Então, ó, ramificações eu tenho que colocar em ordem alfabética. Etil, metil. Agora eu tenho que dizer a localização. Toda vez que eu tenho ligação, função ou ramificação, a localização. Esse aqui vai ser mais próximo. Se eu começar a contar daqui, ó, 1, 2, 3, a ramificação vai estar no 3. Se eu começar a contar daqui, ele vai estar no 2, ó. 1, 2, opa, 3. Então começa no 2. Então é melhor contar desse lado aqui, porque é mais próximo da ramificação. No caso aqui vai ser o quê? 1 metil e 3 etil. Na verdade vai ser 2, né? Aqui, ó. Ele começa aqui, ele termina no 2 aqui. Então é no 2 que tá. Então é 3 etil, 2 metil, pentano. No caso aqui, alternativa E. Vamos para o próximo. Considere um alcano. Agora vamos falar sobre alcano, alceno e alcino. Antes de continuar. Quando eu falo em alcano, só tem ligação simples. An. Se eu falo em um alceno, eu tenho ligação dupla. E se eu falo em um alcino, eu tenho ligação tripla. Pode ser 2 duplas, pode ser 2 triplas, pode ser 3 triplas, 5 triplas, enfim. Tem ligação dupla? Alceno. Tem ligação tripla? Alcino. Se tem só ligação simples? Alcano. Pronto, vamos lá. Considere um alcano com menor número de átomos de carbono para ter o radical etil. Olha só. Se eu tenho só 2 carbonos e eu ligo aqui um etil,
vai ficar parte da cadeia principal. Não tem como. Não vai ser um etil. Se eu tenho 3 carbonos e eu ligo aqui na cadeia do meio, né? Se eu ligo aqui na cadeia do meio, ele vai virar cadeia principal também, porque aqui vai ter mais carbono do que os outros. Então não vai ser um etil, não vai ser uma ramificação. Para ser uma ramificação, eu tenho que ter pelo menos, 1, 2, 3, 4. Para ser uma ramificação, eu preciso ter pelo menos 4 carbonos. Porque quando eu tenho 4 carbonos, eu consigo fazer o quê? Que isso seja a cadeia principal e isso aqui seja a ramificação. Nos outros casos, quando eu colocaria com 2 carbonos, ele viraria só cadeia principal, nem ramificação ia ter. E com 3 carbonos, ia ter uma ramificação, mas ia ser um metil. Não o etil que ele está buscando aqui. Não é o etil que ele está buscando aqui. Né? O número total, deixa eu ver aqui, de átomos, de átomos de carbono. Tá, vamos lá. O número total de átomos de carbono, vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Esse aqui, também não deu certo, no 4. Porque, olha só, aconteceu a mesma coisa que com os outros dois. Vamos fazer aqui, para vocês verem. Por causa que eu tenho mais carbonos aqui, isso aqui ficou sendo minha cadeia principal. Então não tem como. Isso aqui vai ficar o quê? Eu vou ter um metil. Opa! Eu vou ter um metil, não o etil que eu estava procurando. Não deu certo também, ó. Vou ter que precisar mais carbonos ainda. Vamos fazer aqui, mais carbonos ainda. Eu tentei com 4, não deu. Vamos ver 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar 5 e eu colocar aqui no meio, olha só. Agora sim, eu tenho a cadeia principal e eu tenho a ramificação. Agora deu certo. Por quê? Porque mesmo se eu puxar aqui para baixo, em vez de fazer dessa forma, se eu fosse fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fosse fazer dessa forma aqui também, olha só o que acontece. Eu continuo com a ramificação etil, que é o que ele queria. Né? Nas duas ele queria a ramificação etil. Tanto faz a forma que eu for fazer, eu sempre vou ter um etil. São quantos carbonos? 1, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a resposta certa aqui é a B. Vamos para a próxima agora. Próxima questão. Agora nós temos de novo, vamos fazer aqui a cadeia principal. E ele quer, nessa questão, a soma das posições dos carbonos na numeração. O que é essa soma de posições dos carbonos na numeração? Soma de posições do carbono é só você somar em que local eles estão. Então, olha só, podia começar a contar daqui ou daqui. Eu vou contar do menor possível. Se eu começar a contar daqui, vai estar 2, 2 e 4. Soma tudo dá 8. Se eu começar a contar desse lado aqui, vai estar 2, 4 e 4, vai dar 10. E como eu quero o menor possível, eu vou colocar os menores. Então aqui, 2, 3, 4 e 5. Então a soma das posições, onde é que está os metil? Eu tenho um na posição 2, outro na posição 2 e outro na posição 4. Então a soma das posições é 8. Vamos agora para a próxima molécula. Primeira coisa, isso aqui tem que prestar muita atenção para não fazer besteira, de colocar, por exemplo, isso aqui é a cadeia principal. Não, não é. Cadeia principal é aquela que tem mais carbonos e que tem as ligações duplas. Aqui só tem ligação simples, e isso aqui nem ramificação é. Então vamos lá. Eu vou fazer onde tem mais carbonos. Então onde é que tem mais carbonos? Subindo e descendo aqui. Beleza, eu consegui a maior quantidade de carbonos possíveis. É assim que é, a melhor cadeia possível. Aí a gente vai começar. Beleza, quantos carbonos tem na cadeia principal? Vamos lá, rapidinho, para poder fazer essa nomeada. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse aqui é um X. Porque tem 6. Né? Vixe. Isso daqui é qual? Ah, tá. Já, basicamente, ele já deu a resposta, né? Só a partir disso aqui, a gente já elimina todas, só sobraria a
AC no caso, não tem nem o que falar, é porque aqui, ó, no hex nem tem, era hexano, só ficou o E de hexano, mas ok. Então, assim, só com você encontrar a cadeia principal, essa questão da VUNESP você já acertava, de cara. Mas vamos continuar a questão, né? No caso aqui eu tenho quem? Só ligação simples, ó. Só ligação entre hidrocarbonetos e tem as localizações. Onde estão essas localizações? Eu tenho que começar a contar daqui, porque senão vai ficar longe das ramificações. 1, 2, 3. Então eu tenho quem? 1 no 2 e 2 deles no 3. E isso tudo é o quê? Metil. Então isso aqui é o quê? Um trimetil. 2, 2, 3. 2, 3, 3, trimetilhexano. Essa é a resposta correta. Outro também aqui que ele só quer testar, lembrando, não é ramificação, ele só quer testar se você consegue encontrar a cadeia principal. Qual é a cadeia principal aqui? Aquela que tem mais carbonos. Essa aqui é a cadeia principal. Né? Essa aqui é a cadeia principal. No caso aqui, eu já tenho de cara, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vamos lá. Eu tenho que aqui é um hept. Quando você estiver no vestibular efetivamente, não aqui agora que eu estou com vocês fazendo essas questões. Se você, que nem na questão anterior, você já encontrou com a resposta correta, não se reprima, tá? Não se reprima. Já marque a resposta correta e siga sua vida, como se não houvesse amanhã, tá? Não enrole. Mas beleza, eu já tenho um hept aqui. Beleza, só de eu ter o hept eu já elimino essa, eu já elimino essa. Só sobrou esses dois aqui para fazer, mas vamos continuar agora. Tem o hept, que é 7 carbonos. Não tem nenhuma que tenha menos que 7 carbonos aqui, então beleza. Só ligação simples, e aqui é O. Agora eu preciso dizer sobre a questão das localizações. No caso dessas localizações aqui, a gente vai ter o quê? A gente tem que começar a contar de algum lugar. Eu posso começar a contar daqui ou daqui. Só que tá vendo que aqui em cima do lado direito tem mais um carbono? Então é mais fácil contar por esse lado direito, porque os números vão ser menores, porque tem mais carbono desse lado. Ó, se eu cortasse aqui no meio, o lado direito tem mais carbonos, é melhor você contar para ele. Então aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Contando efetivamente, eu vou ter, ó, no carbono 3, 3, 4 e 5. 3, 3, 4 e 5. São quantos? Ó, eu vou ter metil. São quantos metil? São 4. Então isso aqui é um tetra. É um tetrametil. Em que carbonos? 3, 3, que tem 2 no 3, 1 no 4. E também eu tenho quem? Eu tenho aqui um etil. Onde é que está esse etil? Lembrando, gente, que ramificações coloquem em ordem alfabética, tá? Esse etil está em que carbono? No carbono 4. Qual a alternativa correta? Alternativa C. Vamos agora fazendo a próxima questão aqui. Dito isto, vamos começar a responder mais efetivo, mais direto possível, até porque, assim, a ideia das alternativas e do vestibular é você conseguir executar isso o mais breve possível. Né? Então você vai eliminando as alternativas. No caso desse aqui, se fosse nomear todas, demora muito tempo. Vou nomear todas a custo de prática, mas o que eu quero que vocês façam é, cheguei aqui nessa questão, se eu conseguir eliminar a A, B e C, eu não vou mais me preocupar com a B e C. Eu vou ver a diferença entre as outras duas e vou avaliar qual delas que estão corretas. Só isso. Vamos começar a nomenclatura rapidinho. Ó, quantos carbonos tem na cadeia principal? 5 carbonos. Esses 5 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4 localizações, né? No prefixo aqui, 5 carbonos. 5 carbonos é um pente. Só ligação dupla? Não, tem ligação... só ligação simples? Tem ligação dupla. Então é em. Em que carbono? 1. Aqui é O. Agora tem as ramificações. Eu tenho quem? Um dimetil. Dimetil. Olha só, eu tenho um dimetil. Todos esses que não estão escritos dimetil aqui, ó, que estão escritos 2 ou 3, enfim,
Se não tem dimetil, esquece, já está errado. Só ficou entre a B e a D. Automaticamente a gente eliminou 3 alternativas só respondendo uma. Vamos para a próxima. Essa daqui eu tenho que colocar a ligação dupla. E o lado maior dele é para o lado direito. Então eu vou colocar para o lado direito. Quantos carbonos vão ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Vou voltar aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, de novo, vai ser um pente. Esse pente vai ter um EN. E aqui vai ter um O também no carbono número 1. Penteno. Beleza. Agora eu tenho que saber, isso aqui é o quê? É um etil. É um etil. Em que carbono está? Esse aqui é o 1, esse aqui está no carbono 2. Né? Então, ele está no carbono 2. Lembrando que na alternativa, por exemplo, a gente já viu que a alternativa correta aqui é a alternativa D, não tem nem mais o que falar, porque é o único que tem etil no carbono 2, mas, às vezes, vai estar escrito assim, um penteno. Principalmente nomenclatura de hidrocarboneto, porque não tem que colocar a localização da função. Mas os dois é a mesma coisa, tá? Então a gente já sabe que é o quê? Vai ser um 2-etil penteno. Tá? Então a gente já fez essa próxima questão. E automaticamente o nome dessa 3 aqui vai ser um 4-metil 2-penteno. Esse é o nome da última que ainda não fizemos. Isso aqui está fora. Próxima questão agora, vamos lá. Tá aqui a cadeia principal, do jeito mais simples possível. Atenção, que isso é um erro comum. Ah, não, tem 3 carbonos que são ramificações, então é um propil. Não. É um propil se os 3 carbonos estivessem partindo do mesmo carbono. Se fosse da mesma ponta, do mesmo lugar, aí seria um propil. No caso aqui, obviamente, eu vou ter um trimetil. Trimetil. Tá? Fazendo em ordem as coisas rapidinho. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 5. Então esse aqui é um pente. Beleza. O infixo daqui vai ser an, só tem ligação simples é O. Então, trimetil. Está em que carbono? Vou começar a contar onde tem mais carbonos para dar números menores. 1, 2, 3, 4 e 5. No caso aqui vai ficar o quê? 2, 2, 4, trimetilpentano. 2, 2, 4, trimetilpentano. No caso aqui, alternativa D. Vamos para o próximo. Tá. Com relação ao composto abaixo, o nome dos radicais ligados no carbono terciário são... Tá. Com relação... no carbono terciário. O que é o carbono terciário? Aí a gente vai para um conceito básico. O carbono primário é um carbono que está ligado só em um carbono. Ambos aqui são primários. O secundário ele está ligado em 2 carbonos. Esse aqui é um secundário, esses 2 são primários. E o terciário é aquele carbono que está ligado em 3 carbonos diferentes. Tá? Então, o único carbono aqui que é terciário, que tem 3, e o quaternário está ligado em 4. Tá? Então, o único que está ligado em 3 carbonos é esse aqui. Esse aqui. Então, a gente vai ter quem aqui? A gente vai ter essa ramificação, a gente vai ter essa aqui e a gente vai ter essa aqui. Aí ele quer saber o nome dos radicais que estão ligados nele. No caso aqui, né? Quais são os radicais que estão feitos. Então, nós temos primeiro, isso aqui a gente chama de etil. Beleza. Esse aqui a gente chama de propil. Ah, por que não é iso? Porque não está no meio. E esse aqui a gente vai chamar de terc-butil. Terc-butil. Então, esse terc-butil aqui, ele vai estar ligado, aqui direto. Tá? Ele vai estar ligado aqui direto nesse carbono principal. Então, vai ser a soma desse aqui, só tem um que está correto, não sei nem porque que eles fizeram desse jeito, é o 16. A soma desse aqui vai estar 16. Vamos para o próximo agora. Um dos componentes, tá. Dos componentes de gasolina, o isooctano tem essa fórmula aí. Aí ele quer saber, classifique o carbono da estrutura como primário, secundário e terciário. Tá.
Como eu falei anteriormente, primário, secundário e terciário depende de onde ele está ligado. Primário, ele está ligado a só um carbono. Então, isso aqui é primário, isso aqui é primário, isso aqui é primário, 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 isso aqui nem é carbono, é. Beleza. Secundário está ligado em 2. Então, esse aqui eu tenho quem? Um secundário aqui. E eu tenho um carbono terciário aqui, e esse aqui seria um carbono quaternário, no caso, né? Porque tem 4, no caso. Como ele não pediu o quaternário, ele só pediu o secundário, essa seria a classificação. Classifica a cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica, a gente pode classificar de várias formas. Mas assim, ela é o quê? Acíclica. Acíclica porque ela é aberta. Ela não forma uma figura fechada. Ela é o quê? Homogênea. Por quê? Porque no meio dela não tem outras substâncias, como nitrogênio, oxigênio. E ela é saturada, porque só tem ligações simples, insaturada, ligações que não são simples, e ramificada, porque existem ramificações mesmo. Tá? Agora, como se chama o composto acima? Vou apagar aqui e a gente fazer. O composto acima, a gente ia ter que colocar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, vamos lá, rapidinho. Esse aqui seria um pente, porque tem 5. Só ligação simples. Aqui vai ser O. Aí a gente vai para as ramificações. As ramificações aqui tem 3 ramificações. Então, isso aqui vai ser um trimetil. Aí eu tenho que colocar a localização. Carbono 2, e aqui é o carbono 4. 2, 2 e 4. Tá? Então, esse aqui seria o nome, né? 2, 2, 4, trimetil pentano. Questão agora 14. Vamos primeiro fazer aqui, ó, 2-metil, ó, 2-metil, 2-metil, nó. Primeiro, butano. But é quantos carbonos tem na cadeia principal? 1, 2, 3, 4. Beleza. E 2-metil quer dizer que no carbono 2 existe um metil, que é o CH3, no caso. Fazendo aqui, colocando os carbonos todos, a gente vai avaliar quantos carbonos tem. Primário, secundário, terciário, enfim. Primário, carbono ligado a um carbono. Secundário, quando está ligado em 2. E terciário, quando está ligado em 3. Primário aqui, nós temos todos os que são ponta de cadeia. Esse aqui vai ser secundário e esse aqui vai ser terciário. Então, eu tenho quantos carbonos primários? Eu tenho, 3 carbonos primários. Eu tenho 3 carbonos primários. Então, a gente já sabe só por aí qual é a correta. Depois, eu tenho um carbono secundário e um carbono terciário. Então, é importante a gente fazer a cadeia voltando, né? Vamos dizer assim. Tá. Vamos começar aqui efetivamente. Questão de número 15, né? Questão de número 15. Vamos fazer, ó. Primeiro, sobre a questão do número 15, não confunda a cadeia principal. Cadeia principal, isso aqui não faz parte, não é ramificação. Foi colocado só para vocês se confundirem. Vamos fazer a cadeia principal, é aquela que tem mais carbonos. Aquela que tem mais carbonos nesse caso é essa aqui. Pronto. A gente já sabe qual cadeia tem mais carbonos. Agora a gente pode começar efetivamente a contar. Quantos carbonos? Vamos lá? Separando agora aqui em 4 partes principais. O prefixo é quantos carbonos tem na cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então é 9. Então vai ser nona. Né? Se eu não me engano, é isso mesmo. Deixa eu verificar só para ter certeza. Se é nona mesmo. É non, na verdade. Só non. Opa. Aqui, ó. Non. Esse an vem da ligação simples. Ainda não tem aqui. Ó. Aí o an vem da ligação simples, só hidrocarboneto termina em O.
Só a partir disso aqui a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo. Aí a gente tem 3 ramificações. Quais são essas 3 ramificações? Aqui nós temos um etil. Aqui nós temos um metil. E aqui nós temos um propil. Propil. Prop de 3. Se eu for contar aqui, começar a contar aqui, ó, 1, 2, vai sendo 3, 4, 5, vamos lá. Então, se eu começar a contar aqui, esse carbono vai estar no 3, no 5 e no 6. 3, 5 e 6. E esse aqui, se eu começar a contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Então, olha só, se eu for contar dos dois lados, qual é que tem o menor lado? Esse aqui, porque ele vai estar no carbono 3, 5, 6. Então, esse aqui, ó, vai estar com o menor possível. Então, começa a contar do lado esquerdo. Se eu começasse a contar do lado direito, os valores iam ficar no 4 e no 5. Então, mais próximo da cadeia nas ramificações, né? Então, fazendo efetivamente, então vai ser o quê? Vai ser um 3-metil, vou colocar aqui do lado, 3-metil, 5-propil e 6-etil. Nonano. Aí aqui, só tirou o nonano, vamos ver aqui qual é a resposta que está correta. Deixa eu ver aqui. 6-etil, 3-metil, propanano. Lembrando, galerinha feliz, que sempre coloquem em ordem alfabética. Tem que estar em ordem alfabética. Então, o primeiro que vai aparecer é o 6-etil. Depois do E, né, a gente vai para quem? A gente vai para o M e depois a gente vai para o P. Ordem alfabética. No caso aqui, a alternativa correta. Nada mais ou menos que 6-etil, 3-metil, 5-propil, nonano. Essa é a resposta desse hidrocarboneto. Vamos para o próximo nome agora. Ó, ligação dupla tem que fazer parte da cadeia principal. Isso aqui não é ramificação. Vai vir daqui para cá, simples e fácil. Vamos lá todos, as 4 partes, que a gente já vem fazendo há muito tempo. Isso aqui tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui vai ser um pente. Esse aqui tem ligação dupla no carbono 1. Ó. 1 em. Pode estar o 1 aqui na frente do nome também, que é o O. Então, aqui já é um penteno. Aí falta o que? As ramificações. Eu tenho 2 ramificações, das duas são o quê? Metil. 2-metil eu chamo de dimetil. Em que carbonos estão? Eu vou começar a contar da ligação. Aqui, ó, da ligação. Na ordem lá. Primeiro função, depois ligação, depois ramificação. Nesse caso aqui, 1, 2, 3 e 4. Então vai ser 3 e 4. Dimetilpentano. 3 e 4, dimetilpenteno. Opa. É um penteno, tá? Então, nesse caso aí, na 16, alternativa B. Próximo e não menos importante, opa, tem dupla ligação. A dupla ligação, obrigatoriamente, ela tem que estar na cadeia principal. Obrigatoriamente tem que estar na cadeia principal. Então, a gente vai fazer aqui agora, olha, eu posso subir aqui ou posso descer. Qual é que eu vou fazer? Mesmo se tivesse a mesma quantidade de carbonos, é aquelas que me dá mais ramificações. Então, eu faria essa daqui. Separando aqui em 4 partes principais, o prefixo vai ser o quê? Quantos carbonos tem na cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no caso aqui vai ser X. Beleza. Desse X aqui, o que acontece? Está em que carbono a dupla ligação? No carbono 1, dupla ligação é em. E aqui, ó. Dito isso, vamos fazer as ramificações agora. Quais ramificações eu tenho aqui? Eu tenho propil. Em que carbono? Ó, se tem dupla ligação, ele que me dita onde vai começar. Então, eu já sei que eu tenho
Eu tenho um propil no carbono 3, ou seja, isso aqui é um 3-propil. E eu tenho 2 metil, 1 no 4 e no 5. Então é 4 e 5 dimetil. Como eu tenho que colocar em ordem alfabética, o dimetil ele vai primeiro do que o propil, obrigatoriamente. Então assim, você está lá na prova, caiu essa. Se você está vendo aqui nas ramificações coisas que não estão em ordem alfabética, você já tirou 2 alternativas de 5, só com esse conceito. Não está em ordem alfabética, isso aqui está errado. Pronto, já tirou 2. Aí a gente vai lá. Eu tenho 4 e 5 dimetil 3-propilhexeno. A alternativa correta é a alternativa A. Agora vamos para a próxima. Essa daqui ele quer que a gente monte, tá? Primeira coisa, heptino, tá? Heptino. Eu vou responder ela sem montar e depois eu vou montar ela para vocês verem efetivamente. Sem montar e depois montando para vocês verem, tá? Mas assim, primeiro sobre ser saturado ou insaturada. Saturada é só ligação simples. Como aqui tem in, ele já está me falando que tem uma ligação tripla. Se tem uma ligação tripla, ela é insaturada, tá certo? Ramificada é quando tem ramificação. Olha só, eu tenho um íon aqui. Ele está falando que tem ramificação, tá certo? E o último de todas é a aromática. A aromática é a presença do anel benzênico. Para ser aromática, tinha que ter o benzeno aqui, como cadeia principal, que nem uma questão que a gente fez anteriormente, ou então fenil. Quando o benzeno está como ramificação, ele vai com o nome de fenil. Não tem aqui nem fenil e nem tem o nome benzeno. Então, automaticamente, as corretas só são a 1 e a 2. São as corretas. Vamos aproveitar esse aqui para a gente abrir ele, né? Então, vamos lá. Primeiro, heptino. Hept tem quantos? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. O in tá onde? No carbono 3. Ó, o 3 aqui, ó. Esse 3 na frente aqui é a localização da tripla ligação. 1, 2, 3. Eu posso começar daqui também, ó. 1, 2, 3. Então tá aqui, ó. Beleza. Tá no carbono 3. E eu tenho que fazer um 2, 2, 5 trimetil. Ou seja, tem um carbono no 2, tem outro carbono no 2 e tem um carbono no 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. Colocando os hidrogênios todos, o composto seria esse aqui, ó. H3, H3, H porque já tem 3 ligações, H porque já tem 3 ligações, outro só H, H2, H3, H3. Então, isso aqui é o composto que ele estava falando. Voltando agora à questão, é insaturada? Sim, tem dupla ligação. Tem tripla ligação, no caso, né? É tripla ou é dupla? Ah, é tripla. Nem esse Hzinho aqui não tem, na verdade. Deixa eu colocar pequenininho aqui. Esses Hs aqui, eles nem tem, porque é tripla ligação, né? Beleza. Tá aqui a tripla ligação. Então, assim, todo esse composto, eu poderia avaliar só pelo nome ou poderia fazer ele. No caso do vestibular, recomendo você avaliar só pelo nome. Tá? Vamos para a próxima agora. Tem a mesma fórmula molecular que, ó, C5H10. C5H10. Então, vamos lá. Qual desses que tem a mesma fórmula molecular? Vamos montar aqui, primeiro o pentano. Ó, pentano. O que é um pentano? 1, 2, 3, 4, 5. E, como ele é só ligação, ó, pente 5, uma ligação simples, e o hidrocarboneto. Beleza. Esse pentano aqui, ó, tem quantos hidrogênios ligados nele? Vamos contar? Colocar todos os hidrogênios aqui bonitinho, tá? Lembrando que o carbono faz 4 ligações, ele tem que estar com 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, pentano tá fora. Pentano tá fora. Então, esse aqui, ó, alternativa A, eu nem vou fazer o metilciclobutano, tá? Nem vou fazer.
Ciclo quer dizer que é fechado, tá? Então você vai fazer um desenho que ia fechar uma figura. Mas, enfim, já está fora. Aí nós temos quem? O penteno. Penteno é o quê? Que tem uma ligação dupla. Vamos colocar uma ligação dupla aqui? Se eu colocar uma ligação dupla, o que vai acabar acontecendo? Eu vou ter que tirar alguns hidrogênios. Então, ó, tem quantos hidrogênios agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Ciclo penteno tá certo. Então, pentino também tá fora. Penteno tá certo. Pentino não vai estar, porque se já o penteno tá certo, não tem como os dois estarem certos. Aí nós temos quem? Agora vamos fazer o ciclo pentano. O que é o ciclo pentano? Vamos fazer o ciclo pentano agora. Ciclo pentano. 1, 2, 3, 4. Eita, ficar feio assim. É 5, né? Vamos colocar certinho. Até que ficou bonitinho. Ciclo pentano seria isso aqui. Quantos hidrogênios tem aqui? Agora vamos contar. Aqui está faltando colocar só diretamente aqui do lado. Isso aqui é H2, 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 H2. Opa! Quantos carbonos tem? 5. Quantos Hs tem? 10. Opa! Já deu certo. A alternativa correta é a alternativa B. Todas as outras não precisa fazer porque você já chegou na resposta correta. Então, esse tipo de questão aqui, ele realmente quer que você verifique questão por questão, um por um, para ver qual está correto, só que você não vai perder tempo no vestibular. No vestibular, você vai ter que fazer mais diretamente qual é a questão correta. Tá, vamos para o próximo. Dar um nome oficial para esse composto. Simples e fácil, vamos fazer aqui as 4 partes. Então, a gente começa com o prefixo. Quantos carbonos existem dentro da cadeia principal? Aqui ele até numera a cadeia principal, né? Então, não tem nem muito o que pensar. Quantos carbonos? 6. Então, esse aqui vai ser um X. Né? Vai ser um X. Tem uma ligação tripla. Então, é IN. Em que carbono? 1. Qual é o último? O sufixo vai ser O, porque não tem função. Aí a gente só tem a ramificação, que é o quê? 5-metil. Está no carbono 5, eu tenho um metil. Ramificação sempre termina com IL. Vamos para o próximo agora. Esse aqui, eu preferiria, quando vocês encontrassem esse tipo de questão, que vocês realmente fizessem a cadeia como um todo. Com o tempo vocês vão acostumando, mas cada ponta dele é um carbono. Então, ó, carbono, 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 carbono e carbono. Eu tenho que fazer a cadeia principal vai ser essa daqui. Quantos carbonos tem na cadeia principal? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho um X de novo. Outro X. Beleza. Eu tenho uma ligação dupla. Em que carbono? Eu coloco prioridade para cá, ó. Mais próximo da ligação. A ligação, entre a ligação e a ramificação, a ligação vem primeiro. Então, eu tenho que dar prioridade a ela. Eu tenho no carbono 2, um N. Né? E aqui eu tenho o quê? Um O. Lembrando que eu estou fazendo separado aqui para vocês, gente, mas os nomes vão, como vocês viram em várias alternativas, os nomes vão todos juntos. Isso aqui é só para vocês entenderem estruturalmente como é que é feito. E eu tenho quem? Um carbono separado aqui, eu tenho um metil. Esse metil vai estar em que carbono? 1, 2, 3, 4, 5. 5 metil. 2 hexeno. Tá. Continuando aqui efetivamente, próximo. Sobre o composto cuja forma estrutural é dada abaixo. Fazem as seguintes afirmações. É um alceno. Correto. Lembrando, alcano, alceno, alcínio. Alcano, ligação simples. Alceno tem ligação dupla. Alcino tem ligação tripla. Aqui eu vejo uma ligação dupla. Então sim, é um alceno. Agora vamos para o próximo. Possui 3 ramificações diferentes entre si ligadas à cadeia principal. Vamos ver se isso está certo ou não. Isso aqui, a ligação dupla, ela tem que fazer parte da cadeia principal. Sou obrigado a colocar ela. Então tá, isso aqui não é na cadeia principal. Onde é que vai ficar mais carbono? Se eu fizer isso aqui, ó. Então, ó, possui 3 ramificações ligadas diferentes entre si. Não.
ela tem duas ramificações que são iguais. São metil. Tem duas ligações aqui que são metil. Tá? Então essa daqui está errada. Apesar do número da fórmula molecular, não é um hidrocarboneto. Falso também. Olha só isso aqui. Ele literalmente só tem carbono e hidrogênio. Isso é a definição do que é um hidrocarboneto. Né? Possui no total 4 carbonos terciários. Tá, vamos descobrir se realmente existem 4 carbonos terciários aqui nessa fórmula toda. Ó, esse aqui, ele tem 4 ligações, né? Vamos lá. Esse aqui está ligado em 3 carbonos. Esse aqui está ligado em 3 carbonos. Esse aqui, ele está ligado em 3 carbonos. E esse aqui, ele está ligado em 3 carbonos. Então, tem 4 carbonos terciários. Por mais que aqui exista uma dupla ligação, ele não conta como 2 carbonos. Conta como um só, porque ele está ligado em 1 carbono. Então, ele está ligado em 3 no total. Por mais que um seja duplo. Então, eu tenho quantos carbonos terciários? 4. 4, tá certo. Então, somente a 1 e a 4 estão corretas. Lembrando que, olhando aqui na 2, gente, olhando a 2 aqui, você já eliminava essas todas. Já ficava só entre duas. Estava bem mais fácil já. Do que no geral, né? Próximo. Na indústria alimentícia, para ramificação de gordurosa, tá. Esse composto apresenta os radicais alquila. Tá. Ele quer saber que radicais que ele apresenta entre si. Essa é a questão de número 23. 23. Tá. Vamos lá. Primeira coisa dos radicais que a gente tem aqui seriam, no caso, esse aqui e esse aqui. Bem aqui eu tenho hidroxila, né? Mas essa hidroxila ela não contaria para isso que ele está querendo, que são os radicais de hidrocarboneto, né? Então isso aqui está fora, está fora. Aí a gente tem que nomear esse radical que está aqui em cima, esse radical. Essa substância, ela é como se tivesse isso aqui, ó. CH3, CH3. E aqui um C, opa, CH3. Opa, vou apagar aqui, CH3. Isso aqui tá ligado no C. Esse é o radical, ó, que ele tá querendo aqui, que tá nesse canto. Esse radical é o terc-butila, ou terc-butil, né, que a gente já viu em outras questões, que a gente já viu aí em outras questões mais para frente. E se isso é um terc-butila ou um terc-butil, tá? Deixa eu ver. Esse composto apresenta os radicais alquila. Tá. Se isso é um terc-butil, esse aqui também é um terc-butil. E esse aqui é uma metila. É o metil, só que com a metila, quando a gente está se referindo ao radical um pouco separado. Então a gente só tem que encontrar qual desses aqui que tem o terc-butil e a metila. No caso, vai ser a alternativa D. Porque não tem um et e não tem o iso. Nem é et, nem é iso. Então a correta é a alternativa D. Terc-butil. Tá, então vamos lá. O nome do composto abaixo é... Vamos fazer um pouquinho o nome do composto abaixo. Primeiro, que esse composto, ele tem uma coisa que obrigatoriamente vai ter que ter no nome dele. Que isso aqui é a parte principal dele. Tá? Carbono, 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 carbono. Isso aqui é um ciclo butano. Isso aqui é um ciclo butano, tá? Se isso é um ciclo butano, eu tenho que colocar onde a cadeia começa. Onde a cadeia vai começar aqui efetivamente? Vai ser onde os números ficarem menores. Então aqui eu tenho um carbono 1, carbono 1. Né? Esse aqui vai ter que ser 1, por quê? Porque tem 2 nele. Então o número vai ficar menor se os 2 forem no carbono 1. Se eu colocasse carbono em qualquer outro lugar, esse número ia ficar grande. Então é só 1, 1.
Então aqui vai ter que ser obrigado a ser 3, né? Como isso tem que ser em ordem alfabética, então vai ser o quê? Vamos lá. Eu acho que ele até colocou aqui sem ser, mas vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Etil, etil, etil. Todos aqui tá dimetil. Etilbutano. Nessa questão em específico, que é a 24. É esse aqui, ó. Ciclobutano tá aqui. 1,1-dimetil e 3-etil. Tá aqui. Essa aqui seria a resposta correta. Desconfio um pouco dessa ordem aqui, porque para mim tinha que ter a ordem alfabética. Mas vamos seguir o fluxo. Como tem que ter o ciclo aqui, o único que tinha o ciclo era ou o A ou o B, então não tem muito o que fazer. Essa é a mais correta de todas. Vamos começar agora com vários outros que têm ciclo. Vai ter vários outros que vão ter o ciclo aqui efetivamente, a gente vai começar a fazer. Por exemplo, esse aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é um ciclo hexeno. Esse é um ciclo hexeno. Por quê? Ciclo é de fechado, hexeno é da cadeia principal, que tem 6. Tá? E tem uma ligação dupla. Então essa aqui é a cadeia principal. Agora você só tem que falar qual é a localização efetiva do metil. Colocando ele aqui, eu vou colocar ele um pouco mais bonitinho para ficar, pelo menos o primeiro, para vocês, é o quê? O prefixo disso aqui vai ser um ciclo hex, porque é fechado e tem 6 carbonos. Tá? Então, o prefixo, o infixo disso aqui vai ter que ser o em, porque tem ligação dupla. Só que aqui vai ter que ser 1 nesse. 1. Por que vai ter que ser 1? Porque começa a contar a partir da ligação dupla. Aqui vai ser o. E se começa a contar a partir da ligação dupla, que é aqui, onde começa efetivamente, então, obrigatoriamente, o metil vai estar no 3. Então, vai ser 3-metil, ciclo hexeno. 3-metil, ciclo hexeno. Tá? Ele até colocou um depois aqui, ó. Então, assim, primeiro, todos os que têm 2 estão fora. Não existe nada no 2. Tá? Não existe nada no 2. Não tem como. Tá. 3-metil, 1, ele colocou um depois, ciclo hexeno. Beleza. Vamos deixar esses aí por enquanto, que é esses que estavam com a numeração errada. Por quê? Porque a prioridade aqui é a dupla ligação. A prioridade é a dupla ligação. A prioridade não é a ramificação. Primeiro vem função. Não estamos estudando função ainda. Depois vem a dupla ligação. Depois da dupla ligação, vem a ramificação. Tá? Dito isto, continuando efetivamente, a gente vai para o próximo. Esse aqui, nomeando ele efetivamente, vamos agora para esse aqui. Rapidinho, vai dar um ciclo. Quantos carbonos tem nesse ciclo? 3. Vai dar um ciclo propano. Propano. Ciclo propano. Aí, a gente só tem que fazer a nomenclatura disso. Quando ele está aqui no meio, eu já falei anteriormente para vocês a questão da localização, se ele tivesse num carbono que fosse um da ponta, seria só propil. Agora, como ele está no meio, a gente chama isso aqui de quê? Isopropil. Então a gente tira todos que não tem esse isopropano, no caso aqui. Né? Basicamente a gente vai tirar todos que não tem esse isopropano. Dentre isso, a gente vai aqui, ó. Ciclopropano, isopropil, 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 ciclopropano. Tá, esse aqui já está tirado. Isopropano, isopropano. Colocou iso em todos, então nem foi muito útil esse aqui. Vamos para o próximo. Nesse próximo aqui, mesma coisa daquele anteriormente, eu tenho que colocar a localização, a minha prioridade é colocar a localização, eu posso começar a contar em qualquer um deles, ó, 1, 2, desde que seja na dupla ligação, 3, 4. Então, ele começa no 1 e no 4. Só de ser no 1 e no 4, automaticamente a gente já sabe que a alternativa correta seria B. Só por causa da localização.
mais o quê? Vai ser 3-metil, porque está no terceiro metil, e vai ter o quê? Ciclo X-dien. Ó, esse dien aqui, ele é um infixo. Tem o prefixo, que é o ciclo e a quantidade de carbonos, e o infixo aqui vai ser dien, por quê? Porque ele tem duas ligações duplas. E essas duas ligações duplas, elas estão aonde? Estão no carbono 1 e 4. Basicamente isso, esse do 25. Vamos começar agora o 26, a dar nomes a algumas das substâncias. Tem aqui um conceito que é um pouquinho mais básico, mas é importante vocês saberem fazer esse conceito aqui, que é a questão do orto, meto e para, de localização. Isso aqui, deixa eu ver, isso aqui seria um orto. Por quê? Porque ele está do lado de onde a gente começa. Todos esses aqui são anelbenzênicos, tá? Todos eles, a cadeia principal, que é lá o prefixo, infixo e sufixo, todos eles aqui vai ser benzeno. A gente já viu um exemplo antes, mas benzeno. Todos eles vai terminar. O nome da cadeia principal, benzeno. Eu só preciso colocar a localização de cada um. Tá? É a localização de cada um. A primeira aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter um orto. O que é orto? Orto seria do lado. Aí, eu tenho alguns que são meta, né? Eu para. No caso desse outro aqui, ó, eu vou colocar o quê? Primeiro, orto, meta e para, tá? Orto, meta seria aqui e para seria aqui. Se eu não me engano. Não utilizamos muito isso não, tá? É um ou outro exemplo que vai ter isso. O resto aqui, ele só quer que você nomeie, na verdade, as ramificações. No caso aqui, isso aqui vai ter um orto dimetil. Esse B aqui vai ser um meta dietil. Etil, tá? Esse aqui é um etil, tem 2 carbonos. Esse aqui, o C, ele já vai ser um pouquinho mais complicado, porque esse aqui é um isopropil, isso aqui é um metil. Aí você tem que colocar a localização do isopropil e do metil, benzeno. Aí esse aqui, você já vai colocar, ó, 1, 3, ó, na verdade vai ser assim, ó, 1, 2 e 1, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2 e 4, trimetil benzeno. Mesma coisa daqui agora, a gente vai ter que fazer aquela básica, ó. Esse aqui pode começar em qualquer um, praticamente é a mesma coisa, vai dar 1, 3 e 5 vai ser 1, 3 e 5 trietil. Então a gente tem essas nomenclaturas. Quando eu já tenho a cadeia principal, o que varia neles são essas quantidades. Eu vou escrever cada uma delas aqui, para vocês entenderem um pouquinho melhor, caso não tenha entendido. Lembrando que eu estou escrevendo só o nome das ramificações, tá? De cada um. Eu só estou escrevendo o nome das ramificações de cada um. Não vou escrever a cadeia principal, porque todas as cadeias principais aqui são a mesma, que é o benzeno. Todas elas são cadeia principal, benzeno, tá? No caso aqui seria um orto de metil. Esse aqui, eu ainda tenho um certo receio do gabarito, mas está escrito como se fosse para dimetil. Mas eu acho que isso também é um orto para dietil. Mas eu estou achando que isso é um orto dimetil também. Esse aqui, a gente tem quem? A gente tem o isopropil e a gente tem um metil. Esses três juntos, eu vou ter um trimetil. Só que eu tenho que colocar a localização. No caso aqui é 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. E esse último aqui, a localização dele não importa de onde eu vou começar a contar, porque vai ficar 1, 3 e 5.
trietil. Todos eles, a cadeia principal vai ser o quê? Benzeno. Tá? O único salve que eu tenho é isso aqui, porque eu acho que também é um ortodietil. Mas vamos ver depois. Depois eu olho e revejo os gabaritos.